E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e salteando diante do Senhor, e o desprezou. Eu quero parar o texto aqui nesse versículo 16. Você pode fechar a tua Bíblia. Esta noite o Senhor trouxe para mim esta mensagem, que antes de falar com a igreja, esta mensagem falou comigo. Eu intitulei esta mensagem como Resgatando a Arca da Aliança. Se você ainda não sabe o que significa, ou o que significava a Arca da Aliança para os hebreus, eu vou lhe dizer nesta hora. A Arca da Aliança, na época de Davi, até a chegada, até o domínio do rei Nabucodonosor aos hebreus, significava nada mais e nada menos do que a presença de Deus para o povo de Israel. Eu quero dizer esta noite para a igreja de Jesus Cristo, que muitos irmãos, que muitos crentes já perderam a Arca da Aliança da vida dele. Os motivos eu não sei, os porém eu também não sei, mas por algum motivo, alguns de nós que nos dizemos filhos do Senhor, em algum momento da nossa vida nós deixamos o inimigo levar a nossa Arca da Aliança. Mas eu quero te convidar esta noite para resgatar a Arca da Aliança, porque o Deus que está na Arca da Aliança se fez vivo e está no meio de nós. Nesta noite eu quero te convidar, a você que já se esfriou com o Espírito Santo de Deus, que já perdeu o contato, aquele primeiro amor com Deus, a buscar através de unhas e dentes a tua Arca da Aliança. Quando Moisés tirava o povo do Egito, ele caminhava naquele deserto e chegou um dia, o Senhor chamou ele: faça para mim um tabernáculo e também uma arca. Moisés, obediente como era, construiu o tabernáculo, construiu a Arca da Aliança em madeira, revestiu aquela arca com ouro e construiu uma tampa que se denomina propiciatório. Em cima dessa tampa existia 2 querubins, também feitos a ouro. Em cima daquela arca, os 2 querubins ficavam ajoelhados, com as suas asas estendidas, onde as 2 asas dos 2 querubins se juntavam. Aquela arca era colocada naquele templo num lugar chamado Santo dos Santos. Eu quero abrir parênteses aqui para fazer uma pergunta para a igreja: como é que está o teu Santo dos Santos? Como é que está o teu Santo dos Santos? Porque no lugar que é santo, somente Deus pode habitar, somente Deus pode fazer morada.
Eu quero perguntar novamente como está o teu Santo dos Santos nesta noite. Eu quero saber, eu quero te perguntar e quero que você responda somente para Deus. Eu vou te perguntar se o seu Santo dos Santos está preparado para a volta da Arca da Aliança. Talvez não seja a mensagem que você veio de casa esperando. Talvez a mensagem não tenha um reteté. Talvez a mensagem não tenha. Mas é uma mensagem preparada por Deus nesta noite. É uma mensagem que foi feita para sacudir aqueles que são sumos sacerdotes, que têm o poder de carregar a Arca da Aliança. Aquela arca representava a presença de Deus. E em um certo momento da história, os israelitas estavam travando uma batalha com os filisteus. Mas os israelitas, o povo de Deus, estavam em pecado, estavam em ruínas, estavam afastados da presença de Deus, já tinham esquecido o valor que tinha naquela arca. Eles já estavam colocando tudo na mão do homem, colocando a tua força na mão do homem. Até que em uma dessas batalhas, 2 homens, filhos do sumo sacerdote, quando os israelitas perderam uma das batalhas, resolveram tirar a Arca da Aliança do lugar santo do santo. Acredito eu que foi um momento de desespero, pastor Thomas, porque ao ver o teu povo morrendo, ao ver aquele povo que tudo Deus já tinha feito, batalha, Deus já tinha entregado a terra santa para aquele povo, e naquele momento o inimigo estava dominando e arrasando os seus. Então, Ofni e Finéia tiraram a Arca da Aliança no momento de desespero, acreditando que a presença de Deus iria derrotar o inimigo, e levou até o acampamento dos israelitas. Naquela noite, Deus permitiu que o inimigo derrotasse o seu povo. E naquele momento, naquele dia, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, para zombar, para caçoar, levou também a Arca da Aliança. Só que mal sabia eles o poder que aquela arca trazia consigo. Mal sabia eles que a presença de Deus estava naquela arca. Mal sabia eles que eles estavam levando uma coisa que não era digna deles. Eu quero parar um pouquinho a mensagem aqui. Eu quero dizer que às vezes o inimigo vem e rouba tudo aquilo que é seu. Às vezes o inimigo vem e leva tudo aquilo que Deus te deu. Às vezes o inimigo leva até o poder que você sente, a presença de Deus na tua vida. Mas mal sabe ele que o Deus que te segura pela mão. Mas mal sabe ele o Deus que te criou e te formou no ventre da tua mãe. Mal sabe o inimigo que você é escolhido de Deus. Só que quando eles levaram aquela arca para as cidades que eles habitavam, grandes e terríveis coisas começaram a acontecer. Aconteceu uma praga, Thomas, tumores. Pessoas começaram a morrer. Porque na Arca da Aliança só pode colocar a mão. Na Arca da Aliança com Deus
só pode colocar a mão aquele que não tem pecado. Eu quero dizer que o teu inimigo é o maior pecador, então ele não pode colocar a mão na tua arca da aliança. Eu quero dizer que o inimigo que quer assolar a tua vida é o maior pecador e ele não pode colocar a mão na tua arca da aliança. E quando passava de cidade por cidade aquela arca, maldições iam acontecendo, doenças iam acontecendo, pessoas iam morrendo, até que um dia os governantes do povo filisteu reconheceu que o Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro. Então entre si eles entraram em comum acordo e disseram um para o outro: vamos devolver a arca desse Deus, porque só tem trazido para nós miséria, doenças. Vamos devolver para aquele povo o Deus deles. E assim foi feito, foi deixado em uma cidade em Judá. Agora eu quero entrar na mensagem. Agora sim eu quero falar da mensagem, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Muitas vezes, Thomas, nós ouvimos falar de pregações, coisas maravilhosas e lindas, como a Arca da Aliança. Mas o conteúdo, muitas vezes, as pessoas nem sabem o que tinha dentro da Arca da Aliança. Além de representar, além de ser um lugar onde Deus descia para falar com o homem, a Arca da Aliança carregava 3 objetos sagrados para o cristão. Amém. Dentro daquela arca continha 2 tábuas que continham os 10 mandamentos. E o significado dessas tábuas era a lei de Deus. O segundo objeto era um pote que carregava um maná, que significava a providência de Deus. Que significava que Deus nunca deixou faltar o de comer para os seus filhos. O terceiro e último objeto era a vara de Arão, que representava as maravilhas e os milagres que Deus fez para o seu povo. Então, dentro da sua tenda, tem que estar guardado a Arca da Aliança. E você não pode esquecer de forma alguma que o Deus que nós servimos, é o Deus que nos dá a lei, é o Deus que nos sustenta, e é o Deus que faz maravilhas no meio de nós. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Só que quando aquela arca já estava dentro da terra dos israelitas, o rei Davi, aquele menino franzido que foi escolhido, que era segundo o coração de Deus, começava a reinar sobre os judeus. Ele já tinha sido coroado, ele já tinha vencido grandes batalhas, ele já tinha derrubado o gigante, ele já tinha conquistado a confiança do povo. Mas Davi sabia que ainda faltava algo. Davi sabia que ainda faltava a presença de Deus no meio do povo israelita. E um certo dia, como diz o texto, ele juntou 30.000 homens e foi buscar naquela cidade, naquele sumo sacerdote, aquela arca.
E quando ele chegou naquele lugar, ele preparou os levitas, porque somente os levitas tinham permissão para colocar a mão na arca. E durante todo o percurso da onde aquela arca estava, até a cidade de Jerusalém, todos os levitas vinham adorando ao Senhor. Todos os instrumentos eram entoados em adoração ao Senhor. Só que eu faço uma conjectura nesse texto, irmãos, que Davi, por ser rei, ele devia estar montado em seu cavalo, com a roupa mais linda que ele poderia estar, com a sua coroa na sua cabeça, cercados de soldados guardando a vida dele. Mas quando ele chegou na porta, no portão de entrada da cidade de Davi, o Espírito de Deus tomou posse na vida dele. O Espírito de Deus desceu em Davi e falou com ele que para adorar a Deus não precisa de luxo, que para adorar a Deus não precisa estar bem vestido, que para adorar a Deus não precisa de um cavalo arriado mais lindo de todos. E Davi naquele momento desce do seu cavalo, coloca, deixa os levitas passarem na sua frente, e naquele momento, diz a Santa Escritura, ele começa a se vestir. Ele tira a coroa, creio eu, chama um dos seus escudeiros, coloca na mão dele. Ele tira aquela roupa pesada, joga na mão, joga no chão. Tira aquela bota, tira a armadura, tira a espada. E fica quase nu. E ao ver aquela arca na frente dele, a minha Bíblia diz que ele começa a bailar. Eu posso imaginar Davi dançando e bailando naquela arca, dançando e bailando em frente àquele objeto, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma timidez, sem nenhuma restrição. Eu vejo Davi adorando a presença de Deus da forma que Deus gostaria que nós adorássemos Ele. Deus gostaria que nós nos despíssemos da nossa vergonha e começássemos a adorar Ele em espírito e em verdade. Que Deus gostaria que nós tirássemos a carapuça que muitas vezes temos que vestir por vergonha para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus gostaria que nós deixássemos a religiosidade fora da igreja e começasse a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque dentro de cada um que aqui dentro está, habita o Espírito Santo de Deus. Só que nessa hora já era para a igreja estar glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Aquele que foi batizado já era para estar falando em língua estranha. Mas a timidez toma conta do verdadeiro crente. E Davi, naquele momento, ele não teve vergonha nenhuma. Ele se despiu de tudo aquilo que atrapalhava ele adorar a Deus. Ele se despiu de tudo aquilo que o incomodava e que o amarrava e não o deixava adorar a Deus como ele é digno de receber a nossa adoração. Você quer buscar a presença de Deus? Você quer resgatar a presença de Deus? Você quer devolver a arca da aliança para o seu tabernáculo? Comece nesse momento a se despir.
Comece nesse momento a esquecer o que o seu amigo da direita vai falar se você começar a falar em línguas estranhas. Comece a se despir do que aquele vizinho da frente vai falar. Comece a se despir do que os seus colegas de trabalho vão falar quando você estiver adorando ao Senhor dentro do seu trabalho e começar a falar línguas estranhas. Comece a se despir de toda a vergonha que te incomoda, que incomoda a presença de Deus na sua vida. E quando Davi bailava sobre aquele lugar, ao redor daquela arca, a esposa dele, a rainha Dondoca, olhava por ele por uma janela, irmãos, e envergonhada desprezou Davi no teu coração. Davi poderia olhar para Mical, como nós muitas vezes fazemos. O fogo queima no coração. O sapatinho de fogo, nossa, já está cheio de corda. Mas a gente olha para o irmão, fala, eu não vou passar essa vergonha. Se o meu vizinho passar ali na rua e me ver saracuteando aqui na presença de Deus, vai me chamar de doido. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite: que Deus usa os loucos e os doidos para confundir os sábios. Eu quero te convidar nesta noite a se libertar e se desprender de tudo aquilo que está te impedindo a viver a plenitude do que Deus tem para te dar. Eu quero te convidar, se você quiser se desprender, a vir até nessa frente. Quero pedir para o Thomas, a Juliana, o Danilo, a Mileide, por favor, entrega o telefone para a Maria Eduarda, a filmadora. E a Natália vinha aqui à frente. Eu quero convidar a igreja a vir até esse altar para falar com Deus e pedir: Senhor, eu quero a arca da aliança novamente. Mas só vem aquele que quiser a presença de Deus definitivamente na tua vida. Mas só vem aquele que precisa da presença de Deus na tua vida. Aleluia. Mas só vem aquele que está disposto a se despir e deixar o Espírito Santo encher a sua vida. Eu quero que nesta hora a igreja feche um círculo aqui na frente. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão do teu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero que você, que já é batizado com o Espírito Santo, comece a buscar o Senhor nessa